Boa noite, nossos amigos e demais companheiros estudiosos do Espiritismo. Mais uma vez, como sempre e com muito prazer, voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje nós estamos em estudo em um tema princípio espiritual e suas causas. No livro de Allan Kardec, A Gênese, no capítulo, vamos ver aqui, o capítulo 11 deste livro, que é o quinto livro da obra, ou do conjunto de obras de Allan Kardec, considerado o Pentateuco Kardeciano, quer dizer, as 5 obras fundamentais do Espiritismo. O primeiro, apenas para recordação, o Livro dos Espíritos. O segundo é o Livro dos Médiuns, que é uma consequência do Livro dos Espíritos. O terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto é o Céu e o Inferno, ou seja, o céu e o inferno segundo a visão do Espiritismo. E esse quinto, que é a Gênese, que é a quinta obra de Allan Kardec. E então aí, nesse capítulo 11º, Allan Kardec faz uma abordagem completa acerca do princípio espiritual, mostrando que há na natureza essas duas forças, esses dois poderes. É o princípio espiritual, quer dizer, o espírito, o princípio inteligente, a alma, e o princípio material. Só tem esses dois. É o princípio inteligente, que é a fonte, ou elemento espiritual, que é a fonte que fornece os átomos psíquicos ou os átomos anímicos, que forma a alma humana e que forma a alma dos animais. E o princípio material, que é que forma todo tipo de matéria. E desses dois princípios, nós acrescentaríamos, com base no Livro dos Espíritos, a existência de Deus, que essas 3 forças da natureza é o que se pode dizer a trindade universal na visão da ciência do Espiritismo: Deus, Espírito e matéria. São as 3 forças da natureza que o Espiritismo chama de trindade, voltamos a confirmar, trindade universal. Mas Allan Kardec vai tratar principalmente aqui no seu livro, na sua obra A Gênese, principalmente do princípio espiritual, a alma, mostrando que todos os seres vivos têm alma. Tem o princípio inteligente, tudo aquilo que se mexe, que está vivo, tem o princípio inteligente, ali adormecido, latente, para as sucessivas evoluções. E então, no item 1, Allan Kardec inicia a sua reflexão, seus estudos, dizendo: a existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material é, de certa forma, uma verdade axiomática. Ele se afirma, o princípio espiritual, se afirma pelos seus efeitos, como a matéria também se afirma pelos que lhe são próprios. Ele distingue bem os 2 elementos, o espiritual e o material. E continua Kardec em seus estudos: de acordo com este princípio,
todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Ninguém há que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino que o vento agite e o movimento desse mesmo sino para dar um sinal. É uma comparação, é uma metáfora que Allan Kardec faz aí, comparando com o sino e quem balança o sino. Um aviso atestando o sino quando está balançando, só por isso que obedece a um pensamento, a uma intenção. Ora, não podendo acudir a ninguém a ideia de atribuir pensamento à matéria do sino, tem-se de concluir que o move uma inteligência, a qual o sino serve de instrumento, para que ela se manifeste. Está mostrando aí a relação que existe entre efeito e causa. Ele está dizendo, Kardec aqui, que não existe efeito sem causa. E todo efeito inteligente parte de uma causa inteligente, para mostrar a existência dos espíritos, que é o princípio espiritual. Então, o efeito inteligente parte de uma causa inteligente. Então, Allan Kardec está fazendo aí um silogismo espiritual, em que contém uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Em filosofia, isso se chama silogismo, que é a relação entre efeito e causa, que se chama casualidade. Mas aí tem uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Efeito ligado à causa, todo efeito inteligente parte de causa inteligente. Então Allan Kardec está mostrando que toda causa gera efeito, e se o efeito é inteligente, parte também de uma causa inteligente. Então vamos em frente com os estudos de Allan Kardec. Pela mesma razão, diz Kardec, ninguém terá a ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. O cadáver é cadáver, ele não tem mais pensamento. Se, pois, vivo, o homem pensa, é que há nele alguma coisa que não há quando ele está morto. A diferença que existe entre ele, na comparação, o homem e o sino, é que a inteligência que faz com que este se mova, quer dizer, o homem se mova, está fora dele, ao passo que está no homem o que faz que este obre. Quer dizer, o que move o cadáver é a alma. É isso que Allan Kardec está mostrando. O que move o corpo é a alma, é o espírito, é o que Kardec está mostrando. E está mostrando aí que matéria, corpo, não gera pensamento. O que gera pensamento é o espírito, é a alma. Uma vez que, na visão espírita, o cérebro não produz pensamento. O que produz pensamento é a alma. Então, um dos atributos, ou o atributo principal do espírito é o pensamento. O pensamento é a essência do espírito, que produz o espírito, aliás, que produz o pensamento, é o espírito que produz o pensamento, não é o cérebro. Então Allan Kardec está estabelecendo a diferença, aqui como ele diz que existe, entre matéria e espírito. Matéria não produz pensamento. O pensamento é atributo da alma, fabrico da alma, produção da alma. Ele está estabelecendo muito bem a diferença. E vamos em frente com o estudo de Allan Kardec. Diz ele, o princípio espiritual, a alma, o princípio anímico, o princípio espiritual é corolário, consequência, não é? Resultado da existência de Deus. Sem esse princípio, sem o princípio inteligente da alma, Deus não teria razão nenhuma de ser, visto que não se poderia conceber a soberana inteligência a reinar no universo, que é Deus, pela eternidade toda,
unicamente sobre a matéria bruta. Como não se poderia conceber que um monarca, um rei, um soberano terreno, aqui da terra, durante toda a sua vida reinasse exclusivamente sobre as pedras. Essa é a metáfora, a comparação que Allan Kardec está falando. Não se podendo admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade. Quais são os atributos principais de Deus? A justiça e a caridade. A justiça e a caridade. Inúteis seriam essas qualidades se Deus as houvesse de exercitar somente sobre a matéria. Então, ele está mostrando aqui que Deus, aqui é justiça e é misericórdia, é bondade, é generosidade, é caridade, e que ele não poderia governar o universo somente comandando a matéria e o espírito, e a alma, e o princípio inteligente, que somos nós, reencarnados. É esse raciocínio lógico que Allan Kardec está passando para nós em seu texto aqui. E Kardec continua: por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom a criar seres inteligentes e sensíveis, que somos nós, almas, para lançar esses seres ao nada, após alguns dias de sofrimento sem compensações, a recrear-se na contemplação dessa sucessão indefinida de seres que nascem sem que o haja pedido. Pensam por um instante apenas para conhecerem a dor e se extinguem para sempre ao cabo de efêmera existência. Aí ele está mostrando aqui que nós, os espíritos, não pedimos a Deus para nascer, que Ele nos criou de sua livre e espontânea vontade. Então Ele não nos criou sem um objetivo, sem uma utilidade, não é? Porque Deus não faz nada sem um objetivo, sem uma causa e sem uma utilidade infinita no final de tudo. Então Deus ia reinar sobre a matéria e o espírito. Então, se Ele nos criou, é porque tem alguma finalidade. E não nos criou para depois da morte nos destruir. Que Deus é esse? Criar a alma, criar a matéria, juntar a alma à matéria, com a morte a matéria se acaba e o espírito também se acaba. E o princípio inteligente também é eliminado. Não é assim que o Espiritismo ensina, e nem é assim na visão espírita. Então diz aqui Kardec, mas, ora, sem a sobrevivência do espírito depois da morte, os sofrimentos da vida material seriam, da parte de Deus, uma crueldade. Uma crueldade, uma malevolência, sem nenhum objetivo. Que objetivo teríamos nós se depois da morte não existíssemos mais? Que objetivo teria a vida se Deus criasse somente a matéria? E o espírito para evoluir, para progredir? Esse é o raciocínio do Espiritismo, que é o mesmo de Allan Kardec. Aí ele diz: eis porque o materialismo e o ateísmo são consequência um do outro. Quer dizer, ele mostra aqui que o materialismo e o ateísmo, que é a descrença em Deus, andam de mãos dadas, se fundem, porque um é filho do outro, e andam de mãos dadas. Aí ele diz: negando o efeito, nós estamos afastando aqui umas propagandas. Segundo o efeito, não podem eles admitir a causa. O materialismo é, pois, consequente consigo mesmo, embora não o seja com a razão. Quer dizer, o materialismo não tem nenhum fundamento, tudo é matéria, e a própria matéria gera matéria, e tudo sem uma causa.
atribuindo a Deus um acaso criador, quando na realidade não existem acasos criadores. Existe a causa criadora, que é o próprio Deus, o imperador do universo. E então o materialismo, como ele diz aqui, é, pois, consequente consigo mesmo, embora não seja com a razão. Quer dizer, o materialismo não resiste ao raciocínio, o materialismo não resiste a uma boa lógica, o materialismo não resiste à razão, ao bom senso, porque não tem fundamento devido a esse axioma da ciência espírita de que todo efeito inteligente parte de causa inteligente. Se nós somos espíritos, não é? Somos efeitos inteligentes. Feitos por quem? Por Deus, que é a causa suprema do universo, que somos a obra-prima dele. Então somos os efeitos de uma causa inteligentíssima, que é a inteligência suprema do universo. Então, dentro do silogismo espírita, aí, então, está tudo dentro da razão, dentro da lógica. E Kardec, então, continua em seu raciocínio. Ele diz: é inata no homem a ideia da perpetuidade do princípio espiritual, quer dizer, da alma. É inata. Todos nós já nascemos, estamos afastando aqui uma quantidade enorme de propaganda que só faz atrapalhar. É inato, quer dizer, de nascença. O homem já nasce com a ideia da perpetuidade da vida espiritual, de que há algo de espiritual em si, que preexiste ao nascimento e que sobrevive à morte. Esse é o espírito. Antes de se formar o corpo, o espírito já existe, já vem de outras encarnações. Se liga ao corpo, vive aqui no corpo, larga o corpo pelo fenômeno da morte e sobrevive à morte. Chama-se a imortalidade. É isso que o Espiritismo está nos explicando. Então ele diz, é inata no homem a ideia da perpetuidade do ser espiritual. Essa ideia se acha nele, no homem, em estado de intuição e de aspiração. O homem compreende que somente aí, nessa imortalidade, está a compensação às misérias da vida. Essa a razão pela qual sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas no mundo, e mais devotos do que ateus no mundo, porque essa ideia do espírito, que nós somos espíritos, que não somos somente matéria, já é inata, já nascemos com ela e já vem das reencarnações multimilenares. Essa crença ninguém pode apagar. Então o materialismo, pouco a pouco, ele vem morrendo. E pode-se dizer que ele já está na UTI, o materialismo. E a descrença também em Deus, que se chama o ateísmo, também já está na UTI, puxando pelo fôlego, porque a humanidade está muito evoluída em termos de compreensão das coisas espirituais. Não é mais aquela humanidade de 2 a 3 mil anos, porque vem reencarnando aqueles mesmos espíritos e com outras mentalidades. E então, para Allan Kardec encerrar, ele diz: a ideia intuitiva a ela e a força ao poder do raciocínio, o Espiritismo junta as duas, né? Junta ao raciocínio, junta a razão, junta a ideia intuitiva, conecta todas como forças de argumento para derrubar, para anular o materialismo e o ateísmo. Aí ele diz: a ideia intuitiva e a força do raciocínio e da razão. O Espiritismo junta a sanção dos fatos. O que é que ele quer dizer? Que além da ideia intuitiva do espírito, que é espírito, não é que o já nasce, é a ideia inata, e juntando a isso a força da razão, junta-se ainda
para formar uma trilogia de força e de poder contra o materialismo, junta-se os fatos. O espírito existe. Por quê? Porque ele aparece. As almas dos mortos se comunicam. E é desde o começo da humanidade. Os espíritos somos nós. E quando nós desencarnamos, morremos, nós aparecemos as criaturas, as pessoas, e nós nos comunicamos. Se chama o quê? Fatos. Ajunta fato em cima da ideia intuitiva, em cima do raciocínio lógico, aí temos uma trilogia de poderes, de armas contra o materialismo e contra o ateísmo. Porque os três, não é, os dois maiores inimigos do espiritismo é o materialismo e o ateísmo. Esses são os dois maiores inimigos do espiritismo. E nada mais. E o materialismo, por incrível que pareça, ele se manifesta mais contra o espiritismo através dos segmentos religiosos, das igrejas, não é? Das crenças religiosas, que ao invés de auxiliar o espiritismo para tirar a descrença da humanidade, se posiciona com preconceito contra o espiritismo. Que o espiritismo se baseia em quê? Como está dizendo, na ideia intuitiva dos homens que já nascem com a ideia de que são espíritos, têm um princípio espiritual, apenas como reforço. E também no raciocínio, não é, na lógica, que todo mundo acha que é lógico, ter alma, o homem não é só matéria, não é só corpo. Aí os fatos vêm corroborar. Aí o poder do espiritismo, a força do espiritismo está nessas três coisas. A ideia intuitiva, a razão e os fatos contra o materialismo. E então, para encerrar, mostra, Kardec diz, torna precisa e define o que aquela ideia tinha de vago e de abstrato. É a força do espiritismo, através dos fatos, do raciocínio, da lógica. Aí ele, para encerrar, ele diz, mostra o ser inteligente a atuar fora da matéria, quer depois, quer durante a vida do corpo. Quer dizer, a doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. Porque prova através dos fatos, do raciocínio e da ideia intuitiva do homem para acabar com o materialismo. Mostra o ser inteligente, quer dizer, o princípio espiritual, que é o tema da noite de hoje, a alma, o espírito, a atuar fora da matéria, quer depois da morte, quando aparecem as pessoas, não é? Se materializam os espíritos, mostrando, está na própria Bíblia, e quer durante a vida do corpo, se manifesta também. E nós temos uma prova, diversas provas na própria Bíblia, e entre elas Jesus conversando com dois espíritos, Moisés e Elias, os dois profetas do Velho Testamento, lá no Monte Tabor, na presença dos três apóstolos, Pedro, Tiago e João. Ora, os três, se fosse Jesus só, que estivesse conversando com os espíritos dos dois profetas mortos há quase 2000 anos, poderia-se admitir o materialismo que Jesus estava debilóide, alucinado, não é? Ou então que Jesus estava com a visão deformada, mas não foi isso. Jesus estava na presença dos três apóstolos, ele dialogando com as almas, os espíritos dos defuntos Moisés e Elias, que foram defuntos. E Jesus conversando com eles dois, na presença dos três, Tiago, João, os dois irmãos, e mais Pedro. E Pedro até perguntou a Jesus, Senhor, quer que façamos 3 tendas, que era costume dos hebreus, quando recebiam visitas. Quer que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para o espírito de Moisés e outra para o espírito de Elias. Querendo dizer que nós estamos vendo, Senhor,
Eles dois conversando contigo, era isso que eles estavam dizendo. Então nós vemos aí que essas provas materiais, né, podemos dizer, que estão dentro da própria Bíblia, aí é uma forma de demolir, de arma, contra o materialismo. E voltamos a dizer, o tema do nosso estudo da noite de hoje foi o princípio inteligente, a alma humana, que nós não temos espírito, nós somos espíritos imortais. E meus companheiros, nossos amigos e nossos companheiros, voltamos a apresentar o nosso programa Encontro com o Espiritismo na próxima semana e a próxima edição, com outro tema que é do interesse dos estudiosos e pesquisadores do Espiritismo. Muita paz!